Boa noite, Boa noite. boa noite. Tá estranha essa colocação, né? Estamos na dúvida se a gente mantém deitado ou faz no formato normal aqui que a gente costuma fazer as lives. Me mandaram fazer deitado, diz que tinha que fazer deitado, a gente tá tentando fazer o vídeo diferente. Mas na verdade, assim, a gente veio colocar nessa live de hoje algumas questões que a gente vem pensando em trabalhar aqui na nossa rotina do Instituto. Então, o que a gente fez nesse período, né? A gente tem buscado trazer uma equipe de muita qualidade. Então, trouxemos alguns médicos importantes, nutricionistas, profissionais da área de saúde, e a gente tem trazido esse grupo bem integrado para colocar esse trabalho em saúde, qualidade de vida, em gestão e diagnóstico precoce, um diagnóstico preditivo. Então, lendo esse indivíduo com algumas coisas que são bem próprias da nossa equipe. Então, o que a gente tem aqui? A gente acopla a leitura dos testes genéticos que dão os modelos de predisposição. Então, me fala um pouco do que você vê na história da análise genética, Lu. A doutora Luana, acho que vocês conhecem de todas as lives, né? Ela tem trabalhado bastante aqui comigo como uma pessoa extremamente integrada com a equipe, traz uma visão da clínica, das doenças autoimunes, tanto na parte de medicina integrativa, medicina funcional e também na área de dermatologia, visando mais as doenças clássicas que trazem os aspectos dermatológicos, onde a gente tem desde as artrites psoriáticas, as dermatites, os quadros mais severos, onde a manifestação das doenças endócrinas pode mostrar as doenças cutâneas. Então, todos esses setores, né, são parte do trabalho da Luana, além dela ajudar bastante na linguagem do diagnóstico preditivo aqui conosco. Então, voltando um pouco para essa visão do diagnóstico, o que a gente tem feito de especial para essa linha do tempo do paciente? Porque a gente trabalha na linha do tempo, né, nessa viagem da vida, onde existe um voo calmo para alguns indivíduos, mas para outros indivíduos as turbulências são mais frequentes. Então, o teste genético ele vai olhar essa linha de predisposição, onde algumas doenças se manifestam para pessoas de maneira diferente. Algumas com mais diabetes, outras com mais autoimunes, outras com questões de dislipidemia, risco cardíaco. Então, como é que tem sido a sua rotina de análise desses testes no projeto, que era o projeto Pilotando Sua Saúde? Isso. Uma coisa que sempre gera dúvida, né, o papel desses testes genéticos na prática clínica, e é importante a gente frisar que os testes genéticos eles indicam uma predição, né, uma probabilidade, uma possibilidade de desenvolvimento de alguma disfunção que pode ou não virar doença. Então, ele é bem interessante para a gente atuar preventivamente, fazendo um mapeamento das suscetibilidades, né, de cada pessoa, para poder atuar ali antes de que se manifeste alguma alteração, até mesmo bioquímica, né, e bem antes de virar uma doença. Então, sim, é muito legal para prevenção, para a gente entender também como funciona, né, o organismo daquela pessoa, até para saber como atuar melhor quando a gente tem algum problema, quais as vias, né, as sinalizações. Na verdade, ele dá o roteiro da doença principal daquela família, mas genética não é destino, muitas vezes a gente vem até com bastante sorte, mas os modelos epigenéticos, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, impacta muito
no gatilho para doenças crônicas e para doenças como obesidade, diabetes, esteatose hepática. Então, o teste genético ele dá uma pista e o roteiro principal de atuação em mudanças de estilo de vida, em dados que são bastante importantes para que eu vá investir, às vezes, em uma suplementação mais direcionada, mais personalizada. Sim. E também direcionando para a equipe com os principais condutores para esse saldo de saúde ao longo do envelhecimento. Então, se vai ser alguém que vai trabalhar com doença autoimune, aí vai ser a Carolina Bresser, se vai ser a cardiologia com o Carlos Eduardo, se é só uma questão de gerenciamento de estresse, a gente tem a equipe de psiconeuro, né, que aí entra a parte do Alexandre Schutte com o Alberto Zaba, podemos ter neuroenvelhecimento com o Henrique. Então, essa linguagem de identificar o roteiro de vulnerabilidade, o investimento em mudança de estilo de vida, a alimentação, a suplementação inteligente e as equipes principais que vão conduzir todo esse cuidado em gestão de saúde. E quando a gente faz um teste, esses testes que são colocados até com uma certa desconfiança em relação à história da medicina tradicional, eles não são testes que falam de diagnóstico, falam de predisposição. Muitas vezes esse preconceito que algumas pessoas têm em relação a esses testes é por tentar usar eles para a finalidade errada, né? De querer dar um diagnóstico em cima daquilo, quando a gente sabe que é mais uma predição, né? Uma avaliação da probabilidade de vulnerabilidade, suscetibilidade daquele indivíduo. Então, talvez por mau uso, acabou gerando um certo preconceito de algumas pessoas. Porque a gente não tem, assim, um gene, um destino. Então, aqui, você tem um gene de obesidade, o FTO, ou você tem a apolipoproteína A, ApoE4 presente, é certeza que você vai ter doença de Alzheimer? Não, de maneira nenhuma. Esse teste, ele fala de um roteiro de doença. Existe um roteiro do filme da doença. Tem uma sucessão de eventos bioquímicos, né, disfuncionais até virar a doença. Isso. A doença é uma sequência de eventos bioquímicos disfuncionais. Existe um script da doença, existe esse ator principal, que é o estilo de vida. Então, é nessa linguagem que a gente vai orientar esse indivíduo a buscar menor turbulência na sua viagem da vida. Esse é o nosso projeto, que é o Decode You. Decode You. Será lançado em breve, bonitinho, no site que vai ao ar. Quando vai o site? Está na fase de programação, né? Já definiu toda a parte do design, agora a programação, que sempre demora algumas semanas, talvez. Né? Então, menos de assim, um mês. Nada dessas imagens que estão tanto no Instagram como no meu site, elas não estão adequadas mesmo. E a gente está preparando uma coisa bem legal. Então, aqui o que a gente tem trabalhado, um programa de saúde, que é esse Decode You, que é para você tentar descobrir quem é você. A individualidade bioquímica, até ambiental, de comportamento, casar todos esses dados para a gente traçar um roteiro melhor para aquela pessoa, né? Tanto de hábitos de vida, quanto de alimentação, suplementação. E intervenções que possam valer a pena para aquele indivíduo. Então, outra coisa, nós temos o trabalho em cérebro, que é fazer a análise de testes de memória, atenção, concentração, né? E aí buscar uma orientação em gerenciamento de estresse, dentro do que é a interferência negativa do estresse nessa qualidade de memória e concentração,
avaliar metais pesados que possam estar interferindo, avaliar poluentes ambientais, interferências do intestino. A gente está fazendo teste de microbioma aqui? Teste de microbioma, os testes bioquímicos, né, mais personalizados, que são esses testes funcionais, onde a gente dosa alguns metabólitos que a gente não vai ver em exames normais de laboratório, né, um pouco mais especializado ali. Que são marcadores que denunciam a linguagem da doença, mas não como um teste de colesterol especificamente, mas o que acontece na química desse corpo que pode trazer maior impacto para esse colesterol se aderir ou gerar um grau de agressividade maior no endotélio. Que aí a gente tem o LDL oxidado. O LDL oxidado, então a gente tem alguns testes novos que vão ser acoplados a um diagnóstico funcional. Esse diagnóstico funcional, ele não é o que está no exame nosso de todo dia, né? Então, alguns estão nos laboratórios comuns, por exemplo, o ADMA, tem outros testes, né, que é calprotectina fecal, que vão falar assim, esse intestino é mais inflamado, ou essa artéria está mais vulnerável a ter um desprendimento da placa. E aí a gente tem a equipe do Carlos Eduardo, que é o nosso cardiologista, que faz uma investigação mais precisa do estágio das doenças cardiovasculares. Então, como que o intestino pode agir nas disfunções cardíacas através da metabolização final da carne, da carnitina e da colina do ovo, trazendo maior resultado de aterogênese, de formação de placa. Então, tem uma série de cochichos que acontecem na nossa matéria bioquímica que nós vamos buscar ler de uma maneira mais precoce. Eu já faço isso há mais ou menos uns 25 anos, para quem me conhece sabe que eu já peço teste genético e teste de microbiota há muitos anos. O meu primeiro teste de microbiota foi em 1998. Nem tinha isso aqui ainda? Não tinha. E aí as análises de metais pesados, de metabólitos de poluentes ambientais, como isso pode interferir negativamente num produto final, por exemplo, de uma agressão pelo plástico, pesticida, agrotóxico, tudo isso é uma linguagem da medicina ambiental e que tanto a doutora Luana como a Liane Beringers vão trabalhar essa linguagem em doenças autoimunes e câncer. Então isso é muito, muito bacana, é uma área que é da medicina biológica, da ecomedicina, e a gente vai buscar uma maneira de ajudar esse paciente a diminuir carga tóxica para reduzir neuroenvelhecimento, cardioenvelhecimento, esteatose hepática, câncer de próstata, câncer de mama, aparecimento de mioma, endometriose. Então, tudo isso é um aspecto bem importante. Isso entra bastante, tudo isso, né? Todos esses conceitos da clínica, as diferentes equipes, na questão da personalização da medicina, que é uma tendência no mundo inteiro e que aqui no Brasil ainda está engatinhando, mas aqui já é feito, você já faz há muito tempo. Eu vejo muito hoje, assim, eu recebo uma série de e-mails de modelos lá de fora e alguns grupos do Brasil mais pesados aí de grandes hospitais, falando da linguagem da medicina de precisão ou de personalização. Isso tem muito nas questões oncológicas, no paciente oncológico isso já é aceito como um modelo de referência, mas no investimento em saúde, buscando direcionar esse paciente, é quase como se a gente colocasse ele na melhor rota, na melhor via em que ele vai atingir sucesso em relação ao seu envelhecimento, com mais autonomia, com mais vigor, com mais qualidade de vida. Então, tudo isso é um ponto central do trabalho da medicina personalizada, da individualidade bioquímica, dos traços que nós podemos
ler de maneira diferente, que trazem uma maior capacidade de intervenção com assertividade. Sim. Então, para aquele indivíduo, a qualidade de sono é essencial. A gente está vendo aqui uma aula em medicina do estilo de vida, que vai ter até a prova internacional, a certificação, e eles estão passando o valor da qualidade do sono. Então, nós temos a Luciana Palombini fazendo a avaliação do sono domiciliar. Então, para os pacientes que querem saber de como estão dormindo e não querem passar por uma noite de sono no laboratório de sono, ele pode fazer domiciliar. É até mais legal, porque você vê como a pessoa dorme no ambiente que ela está acostumada a dormir, porque no laboratório de sono nunca vai ser a mesma coisa. Tem gente que dorme melhor no laboratório de sono, porque não tem ninguém roncando do lado, olha só, porque é uma cama mais confortável, não tem a TV, o celular ali do lado. E tem gente que dorme pior, porque fica estressado de estar num local diferente, né? Então, fazer em casa, você tira esse viés. Então, e a gente pode ter essa avaliação do sono, avaliação do cérebro, teste genético, teste da microbiota, que fala de toda a informação dessa comunicação inteira, ela é sistêmica das bactérias que habitam o meu intestino, com todo o meu modelo de disfunção em doenças crônicas. Aí, ansiedade, depressão, dores articulares, então tudo isso, esteatose, cálculo de vesícula. Tem muita relação com isso. As doenças de pele, demais. E aí também tem a questão da doença de pele, às vezes predispor, né? Que às vezes a pessoa tá com uma pele tão vulnerável, tão permeável a outros agentes, que ela acaba desenvolvendo mais alergia por conta daquela pele exposta. Que é como se estivesse quebrando. Que é engraçado, eu estava lendo um artigo, né, do endotélio permeável, a quebra dessa parede, né, dos vasos, fazendo leak, né, que é o leak gut, que todo mundo que participa das lives já deve ter ouvido a gente falar, que é essa quebra da barreira intestinal. E nós teremos a dosagem de zonulina também aqui. Vamos mandar para um laboratório de diagnóstico funcional, porque ele hoje é um marcador de envelhecimento e de quebra de integridade de barreira intestinal. Então, isso é um ponto forte, que é relacionar esse intestino. Mas também nós temos leak skin, né, que é a quebra da barreira da pele. E nós compramos um equipamento lindo de análise dessa integridade, do modelo de como nós envelhecemos na nossa pele. Ressecamento, mancha, ruga, sinalizações de lesões com cara de tumor por uma investigação mais precisa. Que tipo de mancha? Se ela é epidêmica ou se ela é mais profunda, né? Isso faz uma mega diferença. Essa análise que nós falamos, que é a idade biológica cutânea, nós vamos mostrar em breve uma análise. Eu tenho a minha, né? Então, assim, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, socorro, né? Não tem jeito, o tempo passa, sem dormir a gente não consegue se restaurar tão bem, eu durmo pouco, é um grande problema meu, é o tempo. E aí, assim, em termos de envelhecimento, cada um tem um órgão de maior vulnerabilidade. A minha maior vulnerabilidade é a parte articular. Eu não tenho artrite, mas eu estou muito tempo sentada, então certamente dores na coluna, etc. Pele não é um grande problema, mas a gente mede idade biológica de várias formas. Através da bioimpedância nós vemos proporção massa muscular, em densitometria óssea a parte óssea, testes cognitivos, capacidade pulmonar, capacidade auditiva, capacidade visual, isso tudo nós não temos aqui, mas nós pedimos para essa avaliação. A avaliação cardiorrespiratória, os testes cardiológicos, a avaliação da carótida, de artérias coronarianas, quando é possível, e a avaliação de uma maneira simples. Mas a pele fala muita coisa do estado de envelhecimento dos nossos tecidos internos.
Você tem relacionado isso no teu dia a dia, Lu? Sim, é bem interessante ver alguns padrões, né, de pele, aquela pele mais reativa, de quem tem rosácea, de quem fica muito vermelho, aquela pele que arde, que não suporta muito mudança de temperatura, ressecamento. A gente vê um determinado padrão, né, um modelo de comportamento do organismo, ou aquela pele que mancha mais, né, e muitas vezes por metabolização errada de hormônio, que a gente estava até conversando sobre isso. Porque existem coisas assim, a pele é um reflexo, é um espelho da nossa história, então das reações químicas. Quando a gente tem uma pele que mancha muito, muitas vezes você tem mau processamento hormonal ou uma sobrecarga de poluentes ambientais. E se nós olharmos nos testes genéticos, existe lá um roteiro de mau processamento de produtos químicos. Então, aquele paciente, se ele se expõe à radiação ultravioleta de maneira exagerada, ou se ele tem uma ação química de um medicamento e ele metaboliza mal, aquela pele sente. Aí tem gente que vai ter uma agressão mais decorrente do uso do tabaco, do tabagismo. Então, o jeito como a pele demonstra, por isso que a gente acabou comprando esse equipamento, para não apenas olhar a idade biológica, mas o que essa pele conta desse indivíduo. Depois a gente vai mostrar aqui. É desidratação, é irritação, é ressecamento, é mancha. Como está esse grau de agressão por glicação avançada? A textura da pele, né, que a perda do colágeno, a questão do estresse oxidativo, que muitas vezes em fumante, você vê que é uma pessoa que a pele ela fica muito mais fininha e enruga toda com facilidade, né, vira aquele pergaminho. E isso é bem importante, porque o que acontece em geral, eu falo que algumas mulheres, a gente olha a pele, é como se eu olhasse o endotélio, a parede arterial. Sim. E também a parede pulmonar, os órgãos internos. Quando a gente faz o teste genético, a gente vê que a matriz do colágeno, aquilo que fala da integridade dos tecidos, ela é um assunto só. Isso. Ele se manifesta na pele, nos vasos, no pulmão. Então, a integridade de um lado e a inflamação, né? Que a gente tá vendo muito artigo associando a tiromatose, aquelas placas de gordura inflamatórias em artérias com psoríase, por exemplo. Então, que é um assunto que a gente fala, o que tem a psoríase a ver com doença cardíaca? Muita coisa, porque é o assunto, a denúncia inflamatória na pele. A pele denuncia uma série de doenças guardadas no corpo. Então, as disfunções de tireoide aparecem na textura da pele, no cabelo, na unha, né, na queda das sobrancelhas. Então, é muito interessante a gente olhar o indivíduo através da pele como uma denúncia da qualidade dos tecidos. É o único órgão que está totalmente exposto para a gente olhar, né? Espiar, a gente tem que aproveitar. Né? Tem que aproveitar. Não precisa fazer nenhum exame invasivo. E aí deficiências de nutrientes através da unha, do cabelo. A gente consegue ver os cabelos brancos, né? A quantidade de cabelo branco, com quantos anos apareceu, isso fala também de... Tem trabalhos mostrando cabelos brancos e doença óssea, né? Osteoporose e cabelos brancos, tem relações bem claras nesse setor. Então, quase, né, assim, a artrose degenerativa, aquela artrose e ateromatose e as alterações que vêm de envelhecimento mais profundo, a perda do colágeno. Então, o colágeno endurecido, ele é como se fosse uma pele de tartaruga. A gente vê duro, é um colágeno duro. Muda a qualidade. Ele não é macio, é uma prega dura. Essa prega dura que a gente vê como se fosse uma pele de tartaruga, ela fala um pouco de OSE, glicação avançada, gliose no cérebro, artrose degenerativa, né? E essas alterações que vão colocar
a pele mais endurecida. Isso a gente vê nitidamente. Eu olho a pessoa e falo, nossa, ela não é tão velha para estar com essas marcas profundas aqui no punho, umas marcas profundas, como se fosse uma pele de pessoa que trabalhou muito forte na exposição solar e teve um envelhecimento. Mas aos 40 anos essa pele, o que é essa marca? Não é uma coisa que é natural da pessoa. Ela não está com envelhecimento por inteiro. Aquela região me conta algo. Me conta sobre gliose, sobre osis, artrose degenerativa, gliose, né? Então é um indivíduo que está endurecendo. Não é que ele está rasgando por fragilidade, mas ele endurece demais. Então isso é um aspecto da pele que a gente associa a um sinal de doença. O teste genético vai me contar, os testes funcionais vão me contar de alterações de quebra da matriz do colágeno, do mieloperóxido, né, dessas disfunções da mieloperoxidase, que é uma enzima que também interfere nessa degeneração do colágeno e também estabiliza placas. Então, você vai vendo que eu começo a falar de um assunto, a gente vai desdobrando para muitos. É um desperdício analisar cada órgão do nosso corpo separadamente, em especialidade só, né? Por isso que precisa de uma junção. E para essa junção, nós fizemos um roteiro da história de vida desse paciente. Então, à medida que ele vem aqui, seja passando com a equipe, com a doutora Luana, a gente vai corrigir, né, os modelos disfuncionais através de intervenções personalizadas, inteligentes, que se comuniquem com a saúde de uma maneira global. Eu não vou ficar só, eu falo que a gente tricota o genoma com intervenções inteligentes e com estilo de vida correto. O que é o estilo de vida correto? Higiene do sono. Aí a gente tem aqui dois grandes amigos que foram colocados na equipe, a Daniela Cano e o Luiz Sela. Nós temos o Lazzarini, o Zé Roberto Lazzarini. Todos eles trabalhando com a medicina do estilo de vida na mais alta qualidade. Eu estou aqui, claro que trabalhando também com isso, mas na gestão, para fazer isso acontecer, eles estão altamente assim, capacitados para conduzir essa mudança no terreno de possibilidades e na predisposição que aquele indivíduo tem a adoecer de uma forma específica. Então, é gestão de sono, é redução de tabagismo, mudança do uso abusivo de álcool, a redução do peso em adolescente. A Daniela Cano está fazendo um trabalho lindo nessa área, em redução de uso de alimentos que são de má qualidade, que vão trazer obesidade. Ontem eu estava lendo um paper lindo que saiu sobre obesidade em adolescentes e aumento da incidência de câncer de mama. A gente está vendo muito adolescente acima do peso, né? É um problema de saúde pública já. Não é só a questão da obesidade, diabetes, que é claro que muitos vão ter, nessa resistência à insulina, o colesterol, mas o aumento de câncer em jovens. Então, a alimentação de má qualidade, alimentos refinados, industrializados, muito pacote, pouco vegetal, pouca alimentação orgânica, e esses vegetais, frutas e fibras sendo reduzidos, você aumenta a incidência de câncer. Então, tudo isso é um aspecto em gestão e qualidade de vida que a equipe Daniela, Luiz Sela, Lazzarini, doutora Luana podem trabalhar com vocês, que é o que a gente vai buscar ampliar essa gestão de saúde global, né? E isso é um ponto forte. A gente falou sobre a questão do estresse, né? E de performance mental. É bem interessante falar que a gente vê muito trabalho hoje em dia focado em performance física, que a gente tem também uma parte da clínica dedicada para isso, né? Mas não é só isso na vida. Então, por que não falar de performance mental também hoje em dia, que tá todo mundo
com problema de memória, estresse, tendo que dar conta de um monte de coisa na vida, ser mais produtivo. E a gente sabe que algumas intervenções ajudam, né? Uma das coisas que eu vi ontem, eu recebi uma TED Conference bem interessante, que era sobre um tema que é a depressão, a demência digital. Demência digital. Você me mandou eu te mandei esse TED. Bem interessante. Mostrando que por conta do excesso de exposição e de estímulos em demanda das mensagens dessas redes sociais, nós acabamos tendo um empobrecimento das redes neuronais, e aí nós vamos acabar não memorizando e não aprendendo a fazer as nossas derivações. Nossa. O cérebro fica com menor complexidade, nós reduzimos essa arborização, porque é claro que as respostas vêm prontas. Então, a elaboração do raciocínio é que enriquece a nossa capacidade de aprendizado, criatividade, né, e essa devolutiva com os recursos do aprendizado. Se nós tivermos esse empobrecimento, essa demência digital que vai sendo criada, porque a gente não tem atenção, não tem concentração, não elabora... Rápido, informações curtinhas e rápidas, né? Ver uma foto pronto, uma linha de texto, respostas rápidas para tudo. Toda vez que falam que eu vou fazer live, não, a live tem que ser curta, porque as pessoas não prestam atenção. Pouco conteúdo. Eu falei, ixi, não é comigo. Pouco conteúdo não, gente. Pouco não dou conta disso. Não vou conseguir. Se eu precisar fazer sucesso desse jeito, eu me nego, não faço questão. Porque realmente eu acho que passar conteúdo é uma obrigação da área médica e de quase todos os profissionais na sua vida, onde eles ocupam um lugar com conhecimento e sabedoria. Na área médica, é claro que isso é super importante e é isso que a gente tem priorizado nas lives, que é oferecer algo que seja puxar um pouquinho todo mundo para pensar nas atitudes e na sequência de coisas que a gente pode fazer para modificar o estilo de vida. Então, se a gente não tiver essa competência, né, de chamar atenção para esses pontos, nada disso é válido. A gente não tem por que falar simplesmente para vender uma marca de alguma coisa. Eu acho que a gente tem que orientar sim. Claro que é importante vocês saberem que a clínica existe como um espaço físico. Nós queremos apresentar os profissionais porque são bons. Eu jamais estaria colocando alguém aqui para me acompanhar que eu não sentisse que tem uma afinidade. Já fiz algumas escolhas que não foram boas. Hoje eu estou completamente bem acompanhada de todos os profissionais que estão na clínica. Realmente eu tenho uma grande confiança nessa equipe e quero que vocês possam realmente ter um cuidado, né, de estar nesse espaço de uma maneira a conseguir confiar em todos eles, porque são pessoas de muita dedicação, muito cuidado, então é por isso que estão na live aqui comigo participando. Agora, a questão nossa mais importante é de que forma cada um pode fazer a sua melhora, né, dentro do que são os recursos de cada um. Não é todo mundo que pode fazer um teste genético, então não é necessário fazer. Um refinamento para a conduta, né? Pensando um dado a mais, mas não é obrigatório. Tem que trabalhar com o que a gente tem e fazendo o melhor sempre. E uma história clínica, ela fala muito sobre a gente. O estilo de vida, o tipo de parto, foi amamentado, as doenças que teve, uso de antibiótico, ganho de peso na adolescência, quais são os fatores que realmente afloram as doenças guardadas no nosso genoma, na nossa história ancestral. E às vezes a gente pode ter um monte de história ruim
mas estão todos os genes silenciados, porque o estilo de vida está sendo muito bom. Então, a nossa mensagem é assim, nós vamos dar um tempo nas lives, a gente está preparando a primeira temporada. A temporada não vai estar, até porque eu vou estar viajando, eu tenho 2 congressos internacionais, na próxima terça eu não estou no Brasil, e aí a gente decidiu reformular já com toda a imagem nova, com tudo que vai aparecer. Provavelmente só 2019? 2019 vai estar tudo certinho, mas esse ano já vamos ter novidades. O site sai esse ano ainda e a gente avisa aqui e vamos ter material aqui no Instagram também. Provavelmente só as lives, eles façam mais individual, assim, a gente vai acabar fazendo alguns flashes dos trabalhos da questão da avaliação da idade biológica, vai né? Ter coisas um pouco mais curtas, não lives, mas não curtas de pouco conteúdo, mas também pra gente botar aqui no feed, para vocês terem o tempo todo, né? Não ficar só no dia da live. Então a gente vai colocar algumas coisas para ficarem fixas. Sim. E pode ter alguma coisinha no meio aqui de live. A gente pode fazer alguma coisa. Mas nesse modelo a gente vai dar uma pausa agora para poder arrumar a casa nesse sentido, assim, de digital, né? Colocar o site no ar, que vai ter um espaço para artigos, né? Como se fosse um blog da gente, e aí vai ter material bem legal lá também. Então, tem muitas novidades por vir e a gente vai mostrando aqui aos poucos. A gente vai fechar esse ano com muita coisa, acho que a gente trabalhou muito para poder passar por essa modificação. A gente tem criado uma nova identidade, acho que vocês já viram, que é a impressão digital, que com uma mitocôndria, né, dentro dela. Esse logo já estava pronto há muitos anos, mas eu acabei não fazendo a mudança, acabei mudando o nome do instituto, virou Instituto Assali, e acho que daqui para frente a gente vai mostrando a nova cara da clínica, e os profissionais que estão aqui estão sempre falando com vocês e oferecendo o que eles têm de melhor, que é uma boa vontade em atender, conhecimento, comprometimento e integração com o meu trabalho. Então, é a medicina personalizada, um olhar da medicina funcional, medicina integrativa e a medicina do estilo de vida. Essa é a nossa linguagem e é isso que faz essa força de grupo trabalhar de uma maneira muito, muito integrada na gestão de saúde de cada paciente. Isso, a gente está sempre trocando bastante informação em equipe mesmo, né? Até alguns pacientes mais complexos, né? A gente usa bastante equipe para... a gente pede bastante socorro. Eu peço bastante socorro também. Então, assim, tem equipe de esporte, tá o Dimas, o Felipe, a Fuca... né? Tem as meninas todas da nutrição, tem o pessoal do veganismo, do vegetarianismo, da tendência do mundo a buscar uma alimentação mais saudável, que entra na Whole Plant-Based Food, que os trabalhos científicos vêm mostrando muito, esse embasamento que busca uma redução do consumo de produtos animais de maneira gradativa e consciente. Então, essa questão, nosso grupo de câncer é um grupo bem bacana também. Eu não tenho um oncologista aqui, mas nós trabalhamos apoiando nessa história alimentar, gestão de estresse, sono e todo o apoio que o exercício físico pode trazer ao paciente oncológico. Então, suporte nutricional, de tudo suplementação, isso, né, na parte de nutrologia para o paciente oncológico. Então, muito bem. Então, quero deixar um beijo. Não vamos estar na próxima terça, mas a gente vai colocando novidades. Então, um beijo grande. A gente se fala em breve. Tchau, tchau.